Então, dar sequência no terceiro dia da nossa campanha sobre o projeto de Deus para a família. Nós temos já como texto base para essa campanha o Salmo de número 128. Nós queremos dar ênfase na importância que o próprio Deus atribui para a família, e assim nós vamos meditar em algumas passagens bíblicas e fazer também alguns comentários para trazer maior compreensão, melhor entendimento da importância que Deus considera e, portanto, como também nós devemos considerar dessa mesma forma, da forma como Deus considera, já que a família é um projeto do próprio Deus, é um plano que Deus estabeleceu para o homem aqui na terra. Nós podemos considerar que Deus valoriza princípios e valores como o amor, o respeito, a comunicação, o compromisso, a confiança, o perdão e também as nossas orações em relação ao casamento. Esses são elementos fundamentais para construir uma união duradoura e feliz. Nós temos que considerar que tudo o que Deus estabeleceu para o relacionamento dele conosco e, portanto, nós com ele, são também princípios para o casamento. Nós nos relacionamos com Deus da maneira como ele estabeleceu, ou pelo menos nós devemos nos empenhar, nos dedicar a isso. E, portanto, nós também devemos ter como base, como princípios, como fundamento dos nossos relacionamentos com os nossos familiares, seja em relação ao cônjuge ou mesmo em relação aos filhos, de uns para com os outros, também tendo como base esses mesmos princípios, especialmente o amor, que é o principal fundamento da vida cristã, de tudo aquilo que Deus considerou como sendo o fundamento principal para a vida do homem em seu relacionamento com o próprio Deus e também com o seu semelhante, porque o Senhor Jesus, certa feita, foi inquirido sobre qual seria o principal ou o maior de todos os mandamentos, e ele respondeu que o amor a Deus sobre todas as coisas e também o amor ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é o fundamento principal que deve pautar, que deve fundamentar a vida do cristão aqui na terra, seja no que diz respeito ao seu relacionamento, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, e também entre os nossos iguais, os nossos semelhantes. Portanto, para que a pessoa venha a constituir uma família, é necessário que ele compreenda bem que tipo de amor é esse a que a Bíblia se refere, porque muitas vezes as pessoas pensam e confundem o sentimento de amor que nós muitas vezes sentimos de uns para com os outros, com o amor de Deus. Tem semelhança? Tem, é claro que tem, porque também o amor que Deus já colocou em nossos corações também é o princípio para que o verdadeiro amor se desenvolva em nós. Só que muitas vezes porque o homem foi contaminado pelo pecado, então tudo aquilo que era puro, que era santo, que era verdadeiro, que era próprio de Deus, que foi colocado no primeiro homem, que foi Adão, foi desvirtuado através do pecado que vem sendo transmitido de geração em geração. Então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, desejos, tudo isso não é mais puro. Portanto, nós precisamos retornar uma busca incessante, cotidiana, para a forma como Deus estabeleceu para o homem, ou seja, os princípios e valores que devem pautar a nossa vida aqui na terra. E para isso nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, através da sua palavra, mas com a ação e pelo poder do Espírito Santo. E assim é que nós vamos sendo transformados, como diz o apóstolo Paulo, a renovação das nossas mentes, ou seja, a transformação dos nossos pensamentos pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, dos princípios e dos valores de Deus.
Então, a base, o fundamento para que esse projeto que Deus estabeleceu para o homem na terra, tendo como princípio fundamental, basilar, a família, precisa estar fundamentada no verdadeiro amor, que é o amor do tipo de Deus. E nós sabemos, em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, nos versos 4 a 7, que esse amor, de uma forma resumida, ele é sacrificial, ele é paciente, ele não é invejoso, não se orgulha e nem se irrita por qualquer coisa, ou seja, facilmente. Não. Então, essas são algumas características do verdadeiro amor que nós devemos nutrir em nossos corações, que nós devemos exercitar e praticar. Nós já falamos em outras oportunidades que amar não é um mero sentimento. É claro que tem o componente do sentimento, porque nós também temos uma alma, que também ela faz parte da natureza humana termos sentimentos, e o próprio amor requer também essa parte do homem, da natureza humana, que envolve o sentimento. Mas quando Deus fala, quando Jesus falou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, a lei de Deus também dada para Moisés, através de Moisés também trata sobre isso, é um mandamento, porque aquilo que Deus fala para nós, o que está na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, não é simplesmente uma mera divagação, um comentário sem importância. Tudo que está na Bíblia Sagrada, é lógico, nós devemos entender com a ajuda do próprio Deus, pela revelação do Espírito Santo, com entendimento, discernimento dado por Ele mesmo, mas nós temos que considerar que são mandamentos, ou seja, nós temos que cumprir, se nós quisermos obedecer a Deus e agradar a Deus. Amém? Então, dessa forma nós sabemos que precisamos amar uns aos outros, e isso exige esforço, porque se uma das coisas que o apóstolo Paulo, uma das características que o apóstolo Paulo descreveu é que esse tipo de amor ele é sacrificial, ou seja, envolve sacrifício, renúncia muitas vezes. A pessoa vai se unir ao seu cônjuge em uma união matrimonial, ela precisa saber que já não vai ser mais um, serão dois, porque a própria palavra diz que eles se tornarão uma só carne, e então a vida agora não é mais para a satisfação das suas próprias vontades, mas é para a satisfação do casal. Aquilo que for bom para o casal, aquilo que for útil para o casal, aquilo que for necessário para o casal. Ou seja, o fundamento da família começa com a união matrimonial. Os filhos fazem parte, mas o princípio, a base mesmo da união familiar vem do casal. Por isso que Deus criou Adão e criou Eva e mandou que eles procriassem, como nós sabemos. E o próprio Senhor Jesus trouxe depois algumas orientações que nós devemos considerar. Por exemplo, quando ele mesmo, o Senhor Jesus, menciona em Mateus 19, nos versos 4 a 6, diz assim a palavra do nosso Deus: e Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e os instruiu: por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, e portanto o que Deus uniu não separe o ser humano. Olha só, então agora os dois passam a ser uma entidade. Nós, quando casamos, nós conservamos a nossa individualidade, especialmente no que diz respeito ao nosso espírito, porque nós não deixamos de ter o nosso próprio espírito em razão do casamento, mas é como você constituir uma sociedade. Você constitui uma sociedade com uma pessoa, uma sociedade vai montar, por exemplo, um negócio, uma empresa.
Se você realmente tem princípios e fundamentos cristãos, você, juntamente com seus sócios, vão fazer tudo para que aquela empresa prospere, para que o negócio progrida, para que dê resultados. Ou seja, quais os objetivos nós vamos estabelecer aqui para montar essa empresa? Nós queremos que a empresa cresça, nós queremos dar empregos, nós queremos também ter lucros com o negócio que nós vamos fazer. Então, cada um tem que estar consciente da sua parte, do que lhe incumbe naquela sociedade, e se esforçar, se dedicar ao máximo para corresponder de forma responsável, se dedicando, se empenhando para que dê bons resultados. Então nós podemos afirmar e confirmar, até mesmo pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que conforme nós lemos agora, que realmente a família é um projeto de Deus, porque foi Ele próprio que instituiu a família. O Senhor Jesus falou que nós lemos agora: não tendes visto que desde o início foi assim? Ou seja, quando Deus criou o homem, Ele viu que o homem estava só e que ele precisava de uma companhia. Ele precisava de uma companhia para se sentir completo, se sentir realizado, e também que o ajudasse, que cooperasse com ele, e vice-versa, porque tanto o homem, o papel do homem também é cooperar com a mulher, é ajudar a mulher naquilo que ela precisa. Nós sabemos que pela natureza do homem e natureza da mulher, a própria Bíblia considera que o homem é a parte mais forte e a mulher a parte mais frágil, especialmente em alguns aspectos, mas por isso mesmo eles vão se complementar, eles vão se completar no sentido de um contribuir com o outro para viver melhor, para se realizar também enquanto união, enquanto entidade familiar. Então a própria origem da família não foi um projeto divino, aliás, não foi um projeto humano, não foi Adão que decidiu que seria assim, foi Deus que escolheu, que decidiu e escolheu para ele uma mulher, e através disso então foi estabelecido esse projeto divino, conforme está lá em Gênesis 1:28. Então, depois de ter criado o homem e a mulher, Deus juntou-lhes como um casal e os abençoou para que fossem férteis e se multiplicassem sobre a terra. Então, a unidade familiar nasce a partir dessa união matrimonial, não necessariamente o casamento da forma como nós temos hoje, que também é importante, porque já faz parte, já é uma tradição, um costume, mas o mais importante mesmo é que a união seja feita de acordo com os princípios e valores de Deus. As pessoas têm que compreender bem o que é que Deus quer e quais são os valores, quais são os princípios que Deus estabelece. Conforme nós dizíamos, os mesmos princípios gerais entre os nossos relacionamentos devem se aplicar ao casamento, e com mais importância ainda, com mais ênfase ainda, porque agora, se a própria palavra de Deus considera que é como se fossem uma só carne, nós não vamos fazer nada de mal a nós mesmos. Ou seja, aqui sou eu, a minha pessoa, a minha vida, a minha carne. Eu, em sã consciência, especialmente sendo cristão, não vou fazer nada que possa prejudicar a mim mesmo. Então, se eu não faço nada que prejudique a mim mesmo, da mesma forma eu não devo fazer nada que possa prejudicar ou que seja entristecer o meu cônjuge. Então, esses são princípios. E depois nós vemos pela palavra de Deus que o próprio Deus vai descortinando. Por exemplo, em Gênesis 2:24, vai descortinando esse projeto. Em Gênesis 2:24, a Bíblia deixa claro que olha só o que diz lá: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É o que nós falamos agora. Então, o homem deixa a sua família de origem, os seus pais, a mulher também da mesma forma, vão se unir para construir uma nova entidade familiar. Amém? Então é dessa forma que Deus estabeleceu para nós vivermos aqui na terra. E ainda com
com base em outros princípios, conforme nós vamos ver agora, princípios que visam sustentar, manter essa união conjugal. Por exemplo, em Efésios 5, 28, diz assim: sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Então, é o que nós comentamos agora. Então, se nós amamos a nós mesmos, nós devemos amar o nosso cônjuge, a nossa esposa, o marido amar a esposa amar o marido e vice-versa. Em Efésios também, no capítulo 5, verso 33, nos diz assim: portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Então, são alguns aspectos que Deus estabeleceu para nós vivermos bem dentro do casamento. Vamos mencionar alguns deles. Por exemplo, Jesus reafirmou os laços do matrimônio entre homem e mulher e declarou sua indissolubilidade como uma instituição divina, conforme está em Marcos 10, de 5 a 9, nós vamos ver somente o verso número 9. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Então, o contexto está dos versos 5 a 9, mas o que diz respeito, o que é mais importante para nós, que nós vamos pontuar, são alguns desses versículos que nós vamos mencionar. Nesse caso de Marcos 10, somente o versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Então, nós devemos nos casar com o propósito de nos mantermos casados até que a morte venha a separar. Porque se nós nos unimos a uma pessoa, não é para passar um tempo com ela, é para viver para o resto das nossas vidas. Por quê? Porque agora não sou mais eu, não é mais ela, nós somos uma só carne, uma entidade familiar, que Deus tem o propósito que seja indissolúvel, somente pode ser separada pela morte de um dos cônjuges. Em Marcos ainda, no capítulo 10, nos versos 11 e 12, ele considerou tanto o marido quanto a esposa iguais diante de Deus. Então, se nós lermos lá, nós vamos ver que ele dá um tratamento, pela interpretação da leitura desses versículos, que Deus considera no mesmo nível de igualdade. É claro que cada um tem o seu papel, mas perante Deus nós todos somos iguais, não tem ninguém superior nem inferior a ninguém. Deus não faz acepção entre pessoas. Em Mateus, no capítulo 7, ele assumiu que os pais seriam bondosos para os seus filhos e lhes proveriam com o que fosse melhor para eles. Ou seja, os pais têm o dever, a obrigação de instruir os seus filhos, de educar os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, de sustentar os seus filhos, enquanto eles forem totalmente dependentes. Depois, à medida que eles crescerem, que eles forem ficando adultos, eles também já poderão, logicamente, contribuir também para o seu próprio sustento, a sua própria manutenção. Vamos ler do capítulo 7 de Mateus, no verso 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Vamos repetir. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, aqui Deus faz uma comparação, Jesus faz uma comparação entre a maneira como Deus nos trata, a maneira como Deus cuida de nós e a maneira como os pais cuidam dos seus filhos. Ou seja, se um pai, mesmo que ele não seja um excelente pai, um bom pai, se o filho lhe pedir um pão, não vai dar uma pedra, porque aí se ele fizer isso, não pode nem ser chamado de pai. Misericórdia, né? Então, da mesma forma, Deus cuida de nós de muito melhor ainda, né, do que os pais terrenos, naturais. E também nós vemos também ainda que os filhos também têm as suas obrigações para com seus pais, inclusive de honrar os pais, conforme está em Marcos, no capítulo 7. Marcos, no capítulo 7, vamos ler somente o verso de número 10. Esse contexto está do verso 6 ao 13. Nós vamos mencionar somente o verso de número 10 de Marcos 7. Porquanto Moisés afirmou: honra a teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será condenado à pena de morte. Então é claro que
Isso já mudou, né? Essa parte da lei da condenação à pena de morte foi abolido por Jesus, mas a obrigação de honrar os pais permanece. A obrigação de nós honrarmos pai e mãe permanece. É um dos 10 mandamentos. Amém? Então, nós precisamos compreender também bem o que significa honrar. E não é o tema para essa mensagem de hoje, mas no mínimo nós precisamos entender que honrar significa respeitar. Muitas vezes os filhos, talvez, vamos imaginar que um filho cristão tem pais, se converteu e os pais não são cristãos, e talvez lá o pai ou a mãe tenha algum comportamento impróprio para um cristão, então ele passa a condenar o pai ou a mãe. Nós já temos falado também que nós não podemos condenar as pessoas, nós podemos condenar as atitudes, o comportamento. Se a pessoa está pecando, eu não vou dizer que ela mesmo, seja meu pai ou minha mãe, não está pecando, mas eu também não posso desrespeitar, porque é uma autoridade constituída pelo próprio Deus. Então nós temos que respeitar as autoridades. Todo tipo de autoridade que é constituída por Deus, merece o nosso respeito. Então, por mais que nós possamos eventualmente também, já depois, especialmente depois de adultos, dialogar, conversar com nossos pais e até aconselhar, quem sabe até direcionado pelo Espírito Santo, exortar no que diz respeito a algum comportamento impróprio que eles possam ter, porque todo homem está sujeito a falhar. Mesmo assim, nós temos que buscar de Deus o direcionamento do Espírito Santo, fazer isso com amor e não perder o respeito, senão nós vamos estar também transgredindo esse mandamento, desonrando os nossos pais. Também nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele deu o exemplo de que ele era obediente, mesmo ele sendo o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, vivendo como homem aqui na terra. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 2, no verso 51, nós sabemos essa passagem que foi quando Jesus era criança, estava com 12 anos, ele foi junto com os pais para a festa anual em Jerusalém, e eles logicamente que iam em uma grande caravana, várias famílias, e ali muita gente, muito tumulto. Eles retornaram. Quando estavam retornando, indo embora, já no caminho, deram falta do menino Jesus, né? E aí, procura daqui, procura dali, retornaram. Quando chegaram lá, eles estavam no templo, conversando, dialogando com os mestres da lei, e todos estavam admirados com a sabedoria dele. Isso que, resumidamente, essa passagem nos relata. E aí no verso 51 diz assim: contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, ele Jesus, contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, retornando para Nazaré, pois lhes era obediente. Olha só, o Senhor Jesus era obediente aos seus pais, amém? Então ele mesmo deu exemplo, mesmo ele depois de adulto, ele também não desrespeitou. Muitas vezes ele falou de uma forma firme em relação à família, quando era necessário para o ensinamento, para aquilo que ele precisava ensinar, mas nunca também faltou com respeito, amém? Por exemplo, também nós sabemos que no momento da sua morte, ele incumbiu o apóstolo João de cuidar da mãe dele. Ele sabia que agora ele já não teria mais como cuidar da mãe dele, né, em razão da sua morte. Claro que depois ele ressuscitou, mas ele já sabia também que o plano do Pai era que ele voltasse para o céu. Então ele já naquele momento ali, e também para que a sua mãe Maria não ficasse totalmente desamparada. E aí diz assim, nós vamos ler somente os versos 26 e 27 de João 19. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe
E junto a ela o discípulo, a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Em seguida, disse Jesus ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte da sua família. Ou seja, o apóstolo João, que faz essa referência, né, como discípulo amado, ele próprio, ele disse aqui, a partir daquele momento em diante, o discípulo amado recebeu a Maria como parte da sua família. Então passou a cuidar dela. Glória a Deus. Em relação ainda às crianças, nós temos também algumas passagens, especialmente nós vamos ler aqui a passagem de Marcos 10, 14. Marcos capítulo 10, verso 14, do relacionamento de Jesus, da consideração que Jesus tinha em relação às crianças. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixar vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Amém? Então, veja que Jesus já considerava as crianças, né, o papel importante das crianças, considerando eles como sendo parte do reino de Deus devido à sua pureza, especialmente. E também o próprio Jesus, ele instituiu laços que unem a família terrena. Amém? Vamos ver aqui em Marcos, capítulo 3 de Marcos, 34 e 35. Veja só, Marcos 3, versos 34 e 35. E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, ele estava fazendo uma referência à família dele, sua mãe. Lógico que já depois de Jesus adulto, quando ele iniciou o ministério, já não faz referência mais a José, foi quem criou como pai a Jesus, mas então nós podemos deduzir que José já havia falecido, porque em nenhum momento na Bíblia, a partir da vida adulta de Jesus, faz menção à pessoa de José. Então ali ele estava fazendo referência à sua família, aos que estavam vivos, que era sua mãe e os seus irmãos. Então ele diz assim: pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa aqui é uma posição de Jesus como Deus. Amém? Ele aqui está assumindo a posição de Deus o Filho, ou seja, quem que fizer a vontade de Deus é considerado para o Senhor Jesus como irmão ou como irmã, se for homem como irmão, se for mulher como irmã, ou mesmo se sendo uma mulher mãe, também terá essa consideração da parte de Jesus. Em Mateus 10, no verso 37, ele faz também uma comparação da família celestial com a família terrena. Em Mateus 10, 37, Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós devemos colocar realmente, isso é um ensinamento do próprio Senhor Jesus, a Ele, a Deus em primeiro lugar. Então se tiver qualquer coisa da parte da nossa família que nos impeça de servir a Deus como Ele requer de nós, de obedecer a Deus, nós temos o direito dado por Deus, sem perder o respeito, como nós falamos, de escolher servir, obedecer a Deus. Se um pai quiser impor a sua vontade a um filho para contrariar um mandamento expresso de Deus, a vontade expressa de Deus, esse filho deve buscar a orientação de Deus, do próprio Deus, para saber como agir, mas em princípio ele já tem aqui um direito, uma autorização do próprio Deus de fazer a escolha que agrada a Deus, ou seja, obedecer a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, diz também a palavra do nosso Deus em relação a esse assunto.
Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos também que Deus estabelece esses princípios, e nós vamos ler aqui algumas anotações, até para nós irmos assimilando melhor todas essas informações, né, todo esse conteúdo que é um pouco extenso, mas na mensagem de hoje nós pretendemos fazer assim um apanhado dentro do tempo disponível, daquilo que nós tivemos condições de preparar, um apanhado geral para termos a base, os fundamentos, os princípios que regem ou que devem reger as famílias, a união, especialmente a união matrimonial e, como consequência, as novas famílias que se formam a partir dessa união. Então nós vamos tentando recapitular para darmos sequência na mensagem, ler aqui alguns comentários que nós anotamos aqui. Deus tem alguns princípios para a família, incluindo: Deus deve ser o primeiro valor na escala de prioridades da família, antes da própria vida e dos bens, ou seja, o que nós lemos agora. Deus tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo, acima de qualquer coisa em nossas vidas. Deus tem o propósito de abençoar a família. É um propósito de Deus abençoar a família. Isso é indiscutível, porque Ele quer abençoar a todos os seus filhos, especialmente aqueles que se dedicam, que se empenham em obedecer a Ele. Os filhos devem obedecer aos pais e sujeitar-se a eles, pois isso é agradável aos olhos de Deus. Logicamente que nós temos o dever de obediência a Deus, e também, como filhos terrenos, devemos obedecer aos nossos pais, como nós dizemos agora, desde que as suas ordenanças, as suas orientações não contrariem a vontade expressa de Deus. Deus quer a família como uma escola de amor, como se fosse uma escola para nós aprendermos realmente como devemos praticar, exercitar o amor do tipo de Deus, onde a convivência de pais e filhos gere a oportunidade de exercitar esse amor. Então nós vamos aprender a amar colocando em prática. Conforme nós dizíamos antes, o verdadeiro amor não é um mero sentimento. Não basta eu sentir, eu estou sentindo que eu amo aquela mulher ali, agora eu quero me casar com ela, aquela moça. E a moça também, eu estou sentindo que eu amo aquele rapaz, eu quero me casar com ele. Não é isso. Isso é insuficiente, não é somente o sentimento. A pessoa precisa estar consciente do que ela vai, o compromisso, a aliança que ela vai assumir, que deve ser para a vida toda. Amém? E também, que nós já mencionamos, que é honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra. E também é um mandamento de Deus, conforme está em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. O amor, como nós sabemos, é a maior virtude e permanece enquanto as outras coisas passam. A própria palavra diz que o amor jamais acaba, o verdadeiro amor. O amor profundo constrói relações duradouras no perdão, na caridade, na verdade. E ainda, Jesus também considerou a importância da união matrimonial, do casamento, conforme está na palavra do próprio Deus, em Hebreus, no capítulo 13, no verso número 4, diz-nos assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Então, o casamento é realmente uma instituição que é tratada com muita seriedade. A união matrimonial, o casamento, a aliança entre os cônjuges é realmente uma aliança que deve ser feita de forma semelhante à aliança que Deus fez com o homem, conosco. Deus estabeleceu alianças, nós já mencionamos isso em outra oportunidade, alianças com o homem, foi estabelecendo várias alianças ao longo dos tempos, dos milênios, dos séculos, dos anos. Agora, por último, foi estabelecida a aliança eterna através do Senhor Jesus, amém? A nova aliança como nós conhecemos. Então, nós, de forma semelhante, quando nós nos unimos a Deus, através do novo nascimento, do nosso novo espírito, gerado por Deus, nós entramos em aliança com Ele.
E assim também os cônjuges, quando se unem em casamento, na união matrimonial, fazem uma aliança entre si. E de forma semelhante à nossa aliança com Deus, que deve ser eterna, assim também o casamento, no sentido de enquanto vida tiverem na terra, deve perdurar a união. Amém? Por isso que muitas vezes nós precisamos fazer sacrifícios. Às vezes um ou dos cônjuges pode, por exemplo, trair o outro, mas me incumbe buscar de Deus a condição de perdoar, porque o próprio Deus diz que nós deveríamos perdoar. Agora, se realmente chegar a uma situação em que, por mais que eu tenha perdoado, a pessoa também não queira mais permanecer no casamento, ela decidiu e não há nada que faça ela mudar de ideia, nós não temos como impedir, porque a salvação é individual e a própria união, ela depende das duas pessoas. Não tem como eu estar casado comigo mesmo. Se a outra pessoa não quiser permanecer aliançada comigo, quebrar essa aliança comigo, eu não tenho como obrigar a ela a permanecer. Então, tem certas situações, nós não vamos tratar desse assunto hoje, vamos tratar desse assunto em outra oportunidade, mas já mencionando rapidamente que, em razão dessa aliança, nós devemos ter esse entendimento, que se vamos casar é para permanecer casados para sempre aqui na terra. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 7, os versos 2 e 3, diz-nos assim a palavra do nosso Deus: porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. É um só. Cada homem tem a sua esposa, ou seja, uma, e cada mulher seu marido, ou seja, um. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com seu marido. Então nós falávamos agora há pouco, essa aliança também exige compromisso, porque Deus, por exemplo, estabeleceu lá em Deuteronômio 28, ele fala sobre as bênçãos e as maldições. Se nós quisermos ser abençoados por Deus, nós temos que cumprir os mandamentos dele, obedecer a ele. Da mesma forma, o marido em relação à esposa e vice-versa. Temos deveres para com o nosso cônjuge, um para com o outro, que temos que cumprir. Se não queremos cumprir, não estou disposto a cumprir, não estou disposto a fazer sacrifício, abrir mão muitas vezes de alguma vontade ou de alguma coisa em razão do casamento, então é melhor não casar. Porque se for para casar, para depois querer viver como se solteiro fosse, então não casa, porque não vai dar certo. Amém? Em Provérbios 18, 22, diz assim: quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Logicamente que se a bênção é para o homem, está falando da esposa, o contrário também, a esposa também recebe uma bênção, ou seja, o casamento é uma bênção de Deus para o homem e para a mulher. Então esse tem que ser o entendimento correto, com base nesses princípios, e logicamente que nós aqui não estamos com a pretensão de falar tudo sobre o assunto, mas procuramos trazer aquilo que nós consideramos importante para essa mensagem desse dia. E nós ainda, já caminhando para finalizar, vamos mencionar o que está em 2 Coríntios 6, 6,14, porque nós sabemos pela origem da palavra cônjuge, que cônjuges a sua origem vem de jugo, com jugo, ou seja, a pessoa se coloca em um jugo com o outro. Nós sabemos que o colocar-se debaixo de um mesmo jugo, nos tempos antigos, mais remotos, faz referência à comparação com a canga que era aplicada sobre os bois para trabalharem conjuntamente. Então se deveria colocar 2 bois aos pares, por exemplo, para arrastar um arado ou um carro, que era chamado carro de bois, bois de um porte semelhante, com a mesma força, com a força semelhante.
para que ambos pudessem equilibradamente fazer o mesmo nível de esforço. Então, quando nós casamos, o nome cônjuge implica nisso. Nós vamos nos colocar debaixo de um jugo com a pessoa. Por isso que aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala para nós, capítulo 6, verso 14: jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ou seja, nós não podemos, a pessoa que não casou ainda, que quer se casar, não deve se casar se ele é cristão, com uma pessoa que não é cristã, e vice-versa, porque vai ser um jugo desigual. A pessoa cristã, ela teme a Deus, ela quer obedecer a Deus, ela quer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. O outro não. O outro quer agradar a sua própria carne. Um quer ir para a igreja, o outro quer ir para a balada. Não vai dar certo. Não andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Então, é preciso que haja concordância. E essa concordância, ela deve ser examinada antes de nós tomarmos as decisões. Da mesma forma, para qualquer decisão importante, para a mínima que seja, mas especialmente as mais importantes, nós precisamos de orar primeiro, jejuar, buscar de Deus, confirmar com Deus, examinar também a situação. Qualquer decisão que nós formos tomar, se por exemplo nós vamos, imagina que você vai comprar uma casa ou um apartamento, você vai comprar assim sem examinar primeiro, sem saber se o local é bom, se aquele local, como é que é a vizinhança, se aquele lugar ali vai dar certo para você, se não está tão longe daquilo que você, do seu trabalho, por exemplo. Nós temos que examinar ou considerar algumas coisas. Se mesmo assim, eu não tenho condição de comprar mais perto, então tudo bem, eu não tenho condição, vou comprar mais longe, mas eu já estou consciente de que eu vou enfrentar essa situação. Então, o importante é que nós tomemos decisões de forma consciente, e ninguém melhor que Deus, que vê o futuro, que conhece o coração do homem, as intenções do coração do homem, para nos orientar sobre aquilo que está no futuro, que nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais. Fazendo agora referência, para concluir a mensagem, sobre o aspecto da aliança do casamento, em Malaquias 2,14, diz-nos assim a palavra de Deus: mesmo assim insistes em questionar, por quê? Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Olha só, desde lá, isso aqui já está lá, Malaquias, lá no tempo do Velho Testamento. Deus não mudou em relação a esses princípios do casamento. Os princípios de Deus permanecem os mesmos, tanto que Jesus faz referência lá. Não viste que no princípio era assim, Deus criou o homem e a mulher? Jesus fez menção, então continua a mesma coisa, o mesmo entendimento, a mesma postura que nós devemos ter em relação a esses princípios de Deus. Ainda sobre aliança, em Provérbios 2, 16, 17, diz assim: a sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado. Agora aqui é o contrário, né? A mulher que trai o homem, que abandona o homem. Ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Olha só, então a mulher que faz isso, que age assim, abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Então, quando nós nos unimos em matrimônio com alguém, nós estamos fazendo uma aliança com a pessoa e também uma aliança com Deus. É uma aliança, é um compromisso feito diante de Deus, na presença de Deus. Amém? Então, por isso nós temos que compreender e levar muito a sério esse assunto, se nós quisermos que Deus nos abençoe. Fidelidade para com Deus e para com o cônjuge. Em Deuteronômio,
capítulo 5, verso 18: não cometerás adultério. Então exige-se a fidelidade, é um dos aspectos importantíssimos para a manutenção do casamento, da união matrimonial. Nós sabemos que a palavra aliança em hebraico, que é berit, significa compromisso, pacto. A aliança tem esse sentido, esse significado de compromisso ou pacto. É também um compromisso de Deus conosco. Veja bem, da parte de Deus, a fidelidade de Deus em relação ao seu compromisso, em Isaías 54, no verso 10, diz assim: os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Então, Deus se compromete a não quebrar a sua aliança conosco. O seu amor para conosco é eterno. Isso não significa, quando nós falamos do amor eterno de Deus, não significa que Ele aprova pecados, mas Ele permanece nos amando e nos dando a oportunidade, tendo misericórdia de nós. Amém? Glória a E Deus. Salmos 89 diz assim: eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. De uma vez para toda a eternidade jurei por minha santidade e não faltarei com minha palavra a Davi. Jeremias 32:40: farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, Glória a Deus. Deus estabeleceu essa aliança conosco e nós precisamos fazer o possível para permanecermos fiéis a Ele em tudo, e especialmente honrando também a Ele através da nossa fidelidade conjugal, do nosso compromisso com o nosso cônjuge, na nossa união matrimonial. Amém? Glória a Deus. Glória.